Bem-vindo a mais um de meus vídeos. Hoje vamos abordar uma questão que tem intrigado diversas pessoas. Será possível que João Batista realmente se alimentava somente de gafanhotos e mel silvestre no deserto? Inicialmente, vamos ver o que está escrito nos textos bíblicos. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E também aqui em Marcos. João vestia roupas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega para gafanhotos aqui é akris, que significa gafanhoto locusta. Locusta é uma espécie de gafanhoto que devasta campos e arvoredos, e que em quase toda a primavera são levados pelos ventos da Arábia até a região de Israel, migrando rumo ao norte. Algumas pessoas de países orientais costumam comer estes gafanhotos, crus ou assados temperados com sal. Estima-se que 75% do corpo do gafanhoto do deserto é formado por proteínas, e as pessoas removem a cabeça, as pernas, as asas e o abdômen, comendo somente o tórax. Dizem que tem gosto de camarão ou de caranguejo. As ordenanças de alimentação do povo hebreu permitiam a ingestão do gafanhoto do tipo locusta. É o que vemos quando Deus passa instruções a Moisés e Arão sobre os animais puros e impuros. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Outra versão cita expressamente a locusta. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Essa palavra grega akris também é empregada em outro texto, de Apocalipse, que trata dos juízos de Deus manifestados através das trombetas tocadas por anjos no período de 7 anos da grande tribulação que virá sobre a terra. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Então, por esses textos, tudo indica que João realmente comia gafanhotos do tipo locusta. Mas e quanto ao mel? A palavra grega utilizada nos textos bíblicos é meli, que literalmente significa mel. Também em Apocalipse existe mais uma menção a esta palavra, onde o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, não João Batista, retrata sua experiência de comer um livrinho. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e o coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. E a palavra grega para silvestre é agrios, que significa viver ou crescer no campo ou na floresta, não cultivado ou rústico. Atualmente é muito comum em Israel o mel de tâmaras, mas naquela época, e por se tratar do termo não cultivado, é provável que se refira a um mel de abelhas mesmo. As abelhas conhecidas como Apis mellifera syriaca, nativas do local e bem adaptadas ao clima quente e seco do deserto da Judéia. E outros textos bíblicos dão indícios de alimentação de mel silvestre nos tempos antigos. Inicialmente, quando falava dos cuidados de Deus para com seu povo no deserto. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Ou quando Jonatas, filho do rei Saul, comeu mel num bosque.
Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Mas por que João Batista comia especificamente estes alimentos? Inicialmente, porque ele foi consagrado como nazireu. Já desde antes do seu nascimento, um anjo apareceu a seu pai, informando e trazendo recomendações. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Mas o que significa ser nazireu? Nazireu vem da palavra hebraica nazir, que significa alguém consagrado ou dedicado. O nazireu era consagrado a Deus e não podia se alimentar de produtos da videira, como uvas ou vinho, cortar o seu cabelo ou ter contato com cadáveres ou mortos. Como o sumo sacerdote, o nazireu era santo a Deus por todos os dias de seu voto. Até aqui tudo bem, mas então começam a surgir alguns questionamentos. Em primeiro lugar, parece haver uma tradição passada desde aquela época de que a palavra acris poderia significar outras coisas além de gafanhoto, tais como pequenos pássaros bravios, caranguejo, lagosta, pera silvestre, bolos ou vagens de alfarrobeira ou alfarrobas. A maioria são suposições, mas dizem que quem defende a alfarrobeira possui evidências linguísticas e antropológicas. Além do mais, a alfarrobeira é cultivada no litoral próximo ao Mar Vermelho e comum ao norte de Hebrom. Assim, os tais gafanhotos de João poderiam ser vegetais. Segundo esta linha, os ebionitas, ou judeus cristãos da Síria, que tinham dieta vegetariana, teriam sido os primeiros a sustentar esta ideia, chegando a substituir em seus manuscritos a palavra acris, ou acrides, de gafanhoto, por ecrides, de bolos. Também relatam que os pais da igreja de origem grega, que conheciam melhor o idioma grego bíblico, consideravam os acrides semelhantes a acrodua, que são frutos ou pontas de ramos ou ervas, como vagens. Assim, afirmam que o termo gafanhoto da Bíblia se referia a um regime vegetariano de alimentação. Já outra corrente ideológica diz que a alfarroba ou alfarrobeira não é encontrada na Bíblia, mas poderia estar nesses textos lidos do Novo Testamento, porque foi trazida à região apenas pelos romanos, quando dominaram o povo residindo em Israel. Além do mais, a palavra hebraica para gafanhotos é shagavim, muito semelhante a alfarrobas, charuvim. Também até hoje se retira dessa fava um líquido chamado mel de alfarroba. E mais, a alfarrobeira é conhecida como a árvore do gafanhoto, pelo formato de suas vagens e de como se prendem na árvore, como o gafanhoto. A alfarroba é conhecida como gafanhoto pelos judeus. E também é conhecida como pão de São João, como se João tivesse realmente comido as alfarrobas. Sabe-se que antigamente se alimentavam rebanhos de animais com esta fava, especialmente em períodos de seca. Até atualmente alguns ainda continuam alimentando. Aliás, como curiosidade, as alfarrobas seriam também a alimentação dada aos porcos naquela parábola de Jesus do filho pródigo. Considera-se também um bom e nutritivo substituto do chocolate, porque não contém cafeína. Outro fato reportado é que um dos principais rabinos da história judaica, Shimon Bar Yochai, teria se escondido por 13 anos numa caverna quando estava fugindo dos romanos, e se alimentava de uma alfarrobeira.
E até hoje, os judeus costumam comer alfarrobas ou seus derivados no dia de sua morte, assim como na festa de Tu B'Shavat, no dia 15 do mês de Shavat, no dia do Ano Novo das Árvores. Então é isso, os textos bíblicos parecem confirmar que João Batista realmente comia gafanhotos. Porém, existem outras linhas de entendimento que afirmam que sua alimentação era de plantas, como mostrei aqui. Para eles, um gafanhoto dificilmente sustentaria uma pessoa por muito tempo. Além do mais, os gafanhotos apareceriam somente em determinadas épocas do ano, ficando raros ao longo do resto do ano. Enfim, seja uma dieta de insetos ou vegetais, o que fica é que João Batista mostrava simplicidade em sua alimentação e seu vestuário, na qualidade de consagrado a Deus. Mas você, o que acha que João Batista comia? Gafanhotos ou alfarrobas? Deixe aqui o seu comentário. Agradeço muito por ter se interessado e assistido a este vídeo até aqui. Muito obrigado e até o próximo!